O que a Bíblia diz sobre este juízo pré-advento? Esse juízo investigativo que julga as pessoas, desde aquelas que já morreram no passado, até o povo que estará vivo por ocasião da volta de Jesus. E a pergunta, professor, é a seguinte: se hoje nós estamos vivendo o juízo investigativo, o que me garante que eu já não fui julgado e posso então estar perdido, mesmo dentro da igreja? Professor, como é que é isso daí? Já está havendo um juízo investigativo? A Bíblia, afinal de contas, fala alguma coisa sobre isso? Pode ser que eu já até eu seja julgado já tenha sido julgado? Como é que é isso daí, professor? Essa pergunta é de fundamental importância, por quê? Primeiro porque essa doutrina, quando entendida corretamente, ela é uma das doutrinas mais lindas da Bíblia. Segundo, porque quando compreendemos essa doutrina corretamente, alguns mitos que falam sobre os adventistas são desfeitos esses mitos. Por exemplo, alguns ensinam que pelo fato de os adventistas acreditarem num juízo investigativo, eles tornam a salvação de Cristo incompleta. Isso não é verdade. A pessoa que afirma que a doutrina do juízo de investigação dá a ideia de que a salvação foi incompleta na cruz, não tem cabimento. Infelizmente, teólogos conhecidos, eu até tenho uma teologia sistemática muito boa, de dois autores, uma teologia sistemática que saiu recentemente, um livro fantástico. Inclusive esses teólogos renomados, teólogos inteligentes, caíram no canto da sereia de lerem em lugares errados, informações erradas sobre a nossa compreensão do juízo investigativo. Então você perceba que muitos mitos têm se espalhado sobre o assunto.
E eu vou estudar com você agora essa doutrina de modo breve aqui no programa, para você ver que ela é uma das doutrinas mais bonitas da Bíblia. Primeiro, por que é necessário um juízo de investigação? Juízo investigativo quer dizer um juízo em que Deus investiga a vida das pessoas que morreram e das que estão salvas antes de Cristo voltar. Por que isso? Vamos ver primeiramente um texto que está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. A primeira razão para um juízo de investigação é que Deus tem que avaliar a vida dos justos, mortos e também dos injustos. Alguém pode perguntar, mas por que Deus precisa de um julgamento se Deus é onisciente? A resposta está em 1 Pedro 1,12. 1 Pedro 1,12 afirma o seguinte: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministram as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Apesar de Deus ser onisciente e saber quem vai se salvar e quem vai se perder, nós temos que ter em mente que os anjos não são oniscientes. Tanto que aqui 1 Pedro 1,12 afirma que os anjos têm um desejo profundo de pesquisar a respeito das coisas de Deus, inclusive do plano de salvação, que é algo tão complexo e maravilhoso. Um anjo, querido telespectador e amigo ouvinte, ele não sabe o que está no meu e no seu coração. Só Deus, de acordo com 1 Reis 8,39. Então Deus precisa, através de livros no céu, mostrar quem realmente aceitou a Cristo e quem não aceitou.
Você quer ver uma cena desse julgamento na Bíblia? Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Você percebe ali que os anjos são as testemunhas desse juízo. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10 afirma o seguinte: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, simbolismo de eternidade de Deus. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui você percebe em Daniel 7, 9 e 10 a cena do juízo de investigação. Juízo que vai acontecer antes da volta de Cristo. Porque antes de Cristo voltar para salvar alguém, ele tem que mostrar diante dos anjos quem realmente aceitou a Cristo como Salvador pessoal. Isso será uma segurança para o universo, querido telespectador, para que a promessa de Naum, capítulo 1, verso 9, se cumpra. Lá afirma o seguinte, que não se levantará por duas vezes a angústia, ou seja, o pecado. Quando os anjos comprovarem, tiverem a certeza de que nós realmente aceitamos a Cristo, quando Deus mostrar pelos registros celestiais quem realmente no coração aceitou a Jesus, aí Cristo volta, leva essas pessoas para o céu e não há nenhuma dúvida no universo quanto à maneira como Deus lidou com o pecado dos pecadores.
E qual é o resultado do juízo de investigação? Olha que coisa maravilhosa, eu não sei como algumas pessoas dizem que a doutrina torna a expiação de Cristo, a salvação de Cristo incompleta. Eu vou ler para você Daniel 7, versos 18 e 27. Os versos 9 e 10 mencionam o juízo de investigação, com os anjos presentes, para verem como Deus está lidando com o pecado dos pecadores. Agora, olha o resultado desse juízo. Verso 18, Daniel capítulo 7. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade e eternidade. Verso 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse juízo tem o propósito de condenar o poder representado pelo chifre pequeno, no verso 25 de Daniel 7, tem o propósito de mostrar aos anjos quem realmente aceitou a Cristo como Salvador, e olha que propósito lindo nos versos 18 e 27. O propósito do juízo é dar o reino eterno para nós. Então nós não precisamos, querido telespectador, temer o juízo. Porque o juízo, na verdade, é uma bênção de Deus. Ele mostra para o universo quem aceitou a Cristo e quem não aceitou. E o resultado disso é o reino dos céus entregue aos filhos de Deus.
Esse juízo de investigação, como o Tito falou no início, ele tem que acontecer. Por quê? Mateus 16, 27 afirma que Cristo virá para dar a cada pessoa segundo as obras dela. Como que Cristo vai dar a cada um segundo as suas obras sem fazer uma avaliação prévia dessa pessoa? Mas alguém pode dizer assim, mas quem aceitou a Cristo como Salvador porque precisa de um juízo? Eu já expliquei a você que o juízo não é para te condenar, apenas a menos que você não aceite a Cristo. O juízo é para Deus mostrar perante o universo que Ele lida corretamente com o pecado dos pecadores.
e que o juízo começa pelos filhos de Deus, para que os anjos tenham certeza que eles realmente são filhos de Deus, você lê 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17 afirma assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então perceba que já chegou a ocasião do juízo de Deus, e esse juízo começa pela casa dos filhos de Deus. E aí eu queria ler um texto que nos mostra, nos dá a ideia de quando começou esse juízo. Daniel 8,14 afirma o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa profecia de Daniel 8,14, quando afirma que o santuário será purificado até 2.300 tardes e manhãs, na verdade, em profecia, um dia simboliza um ano, de acordo com Ezequiel 4,6 e Números 14,34. Então, Daniel 8,14 afirma que o santuário será purificado depois de 2.300 anos.
Que santuário é esse? É o santuário celestial, é claro. Você lê em Hebreus 9, 23, que as coisas celestiais são purificadas. Agora você pode perguntar, mas do que o céu precisa ser purificado se lá não existe pecado? Lá existem os registros dos seres humanos que pecam. E outra coisa, o santuário de Deus foi afrontado quando um poder, simbolizado pela besta do Apocalipse, colocou-se aqui no planeta como intercessor no lugar de Cristo e estabeleceu outros intercessores. Então a purificação do santuário é apagar totalmente os registros celestiais depois que os anjos comprovarem quem realmente aceitou quem é Jesus. E o objetivo também, a purificação do santuário, além de apagar esses registros, ela também é uma forma de Deus vindicar perante o universo o caráter dele, as doutrinas dele e o caráter dos justos. E tem mais um detalhe. Cristo, querido telespectador e amigo ouvinte, Cristo não está de férias no céu. Alguns acham que Cristo está de férias no céu. Não. É claro que João 19,30 afirma que Cristo realmente pagou a nossa dívida pelo pecado. E nós não temos nenhuma dúvida disso. O sacrifício dele foi suficiente. Só que o plano de salvação não termina na cruz. A Bíblia diz que além de Cristo ser o nosso cordeiro que morreu no nosso lugar sacrificado, a Bíblia afirma em Hebreus 8, 1 e 2 que ele é o nosso sumo sacerdote. E nesse papel de sumo sacerdote, Cristo é o nosso advogado e ao mesmo tempo ele é o nosso juiz. E aqui está a beleza da doutrina do santuário, da doutrina do juízo de investigação. Se Cristo é o seu juiz e é o seu advogado, por que você vai temer o juiz de investigação? Se o seu juiz é o seu advogado, como que você vai perder a causa? Só se você quiser, porque a sua salvação está garantida em Cristo Jesus. Então você perceba, a doutrina não traz nenhuma dúvida sobre a salvação. Se você foi, digamos que o seu nome passou nos registros celestiais hoje. Quando você estuda Daniel 8,14 com Daniel capítulo 9,
você chega a uma conclusão da seguinte forma, que o juízo começou em 1844. Desde 1844, Cristo começou a avaliar a vida de todas as pessoas que morreram, das que estão vivas, para mostrar aos anjos, esses aceitaram a Cristo, esses não aceitaram, lá no íntimo. O que acontece? Esse juízo já começou. Se o seu nome foi escrito lá como culpado, o seu caso pode ser revisto por Deus porque a porta da graça não está fechada ainda, Cristo não voltou. Então, enquanto Cristo não voltar, você está sempre tendo oportunidades de salvação. Então não tem um porquê você de temer. E lembre-se, a doutrina do juízo de investigação mostra para nós um Deus que quer esclarecer tudo perante o universo. Quer dar como consequência o reino aos santos. E sabiamente, o teólogo Joseph A. Seyss, um teólogo luterano, ao comentar João 5, 28 e 29, que menciona a ressurreição dos justos e dos maus, esse teólogo luterano falou o seguinte: o resultado dessas duas ressurreições é a consequência de um juízo efetuado anteriormente. Um juízo de investigação. Mas ainda sobre 1844, ele diz: por favor, considere Hebreus 7, de 24 a 27, e também o capítulo 8, versículo 1, o capítulo 9, versículo 27, e o capítulo 12, ou melhor, o capítulo 9, versículo 12.
como afirmar que em 1844 Jesus passou do santo para o Santíssimo com base apenas em Daniel 8,14? Então, de acordo com Hebreus, esses números que ele mandou, esses capítulos, certo, ele pergunta como afirmar que em 1844 Jesus passou do santo para o Santíssimo em Daniel 8,14? E as outras partes da Bíblia, como é que ficam? Veja bem, nossa mente ocidental não consegue imaginar Deus habitando num templo. Então o que acontece? Nós somos influenciados pela cultura grega, então nós pensamos assim, Deus ir para um lugar de um santuário, depois ir para o outro, efetuar um outro ministério, isso não tem lógica. Isso não tem lógica na mente grega. Agora, na mente hebraica, bíblica tem. Como é que nós entendemos? Quando Cristo começou o juízo de investigação em 1844, ele saiu do lugar santo do santuário celestial e foi para o lugar santíssimo. Nós chegamos a essa conclusão primeiramente com base em Êxodo 25, versos 8 e 9. Ali afirmam que o santuário terrestre, querido telespectador, era o modelo do santuário que existe no céu. Esse santuário terrestre tinha 2 compartimentos. O lugar santo, onde se efetuava muitas vezes, se aspergia o sangue do sacrifício ali. E tinha o lugar santíssimo, onde o sacerdote, o sumo sacerdote ia uma vez ao ano para limpar o santuário, simbolizando a limpeza que Deus fará no julgamento. Então o que acontece? Você tendo como base o santuário terrestre, você já vê que o celestial também tem essas 2 fases. Se Cristo tivesse entrado diretamente no lugar santíssimo, depois que ele subiu aos céus, para ministrar, quando se cumpriu a realidade do lugar santo mencionado no santuário terrestre? O que aconteceu foi que Cristo subiu ao céu, foi direto ao lugar santíssimo para inaugurar o santuário celestial, a sua obra ali. Depois foi para o lugar santo. E ali ele estava só na sua obra de intercessão. Por quê? Porque, de acordo com Daniel 7, 9 e 10, como nós lemos, o trono de Deus não é estático. Deus não é um ser estático, como ensinava Aristóteles. O trono de Deus tem rodas, diz Daniel 7, 9 e 10, então ele é móvel. Então Cristo estava com o Pai no lugar santo, até 1844, na sua função de intercessor, e depois de 1844 ele foi para o lugar santíssimo, na sua função de, além de intercessor, na sua função de juiz. Como entender a doutrina do santuário celestial se Jesus, sendo Deus onipresente, poderia estar tanto no santo como no santíssimo ao mesmo tempo? Então,
como em 1844, como vocês sempre falam aí, passou de um lugar para o outro, sendo que ele é onipresente e estaria nos dois lugares? Olha só a questão, professor. Como assim, professor? Se Deus, se Jesus é onipresente, ele já estaria nos dois? Isso não é uma contradição? Não é uma forma de... que a gente tirou isso aí da história da carochinha? Vamos lá. Eu vou ler um texto bíblico aqui e nós vamos comentar um pouquinho dessa questão da onipresença de Cristo. Hebreus 8, 1 e 2 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Aqui diz que Cristo é o sumo sacerdote do santuário celestial. Nós cremos, segundo a Bíblia, que Cristo, sendo o sumo sacerdote, hoje ele desempenha duas funções no céu: a de nosso intercessor e também a de nosso juiz. Agora, como harmonizarmos isso, por exemplo, a doutrina do santuário, com a onipresença de Cristo? Nós não vemos dificuldade da mesma forma que não vemos dificuldade com a doutrina do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo é Deus. Ele é onipresente. Consequentemente, ele está no céu e na terra ao mesmo tempo. Só que o fato de o Espírito Santo estar aqui na terra não significa que ele não seja mais onipresente e não esteja no céu. Só que ele está aqui na terra pessoalmente. Temos como explicar isso? Nós não temos, nós não podemos explicar a onipresença de Deus e seus atributos. Mas com Cristo acontece a mesma coisa. Assim como o Espírito Santo é presente, mas ele consegue ficar fixo aqui no planeta Terra, Cristo, na sua onipresença, ele consegue ser onipresente e ao mesmo tempo ficar dentro do santuário celestial. O detalhe é que a nossa compreensão grega do assunto nos atrapalha muitas vezes de estudarmos a doutrina do santuário. Nós cremos que Deus, por exemplo, é um ser estático, né? Como ensinava Aristóteles. Então, sendo Deus estático, imaginar que Cristo saia de um compartimento do lugar do santuário e vá para outro para exercer seu ministério sacerdotal, para nós é difícil. Portanto, assim como a onipresença do Espírito Santo não é afetada pela presença dele na terra, a onipresença de Cristo não é afetada pela presença dele no lugar santíssimo do santuário. Por exemplo, Hebreus 8:1 afirma assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Olha o verso 2: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ora, se o santuário celestial é o modelo do terrestre, ele tem que ter dois compartimentos. Aqui afirma que Cristo realmente assentou à direita de Deus quando foi para o céu. Mas por que ele não poderia ter assentado à direita de Deus no lugar santo do santuário, se Deus não é um ser estático? O trono de Deus é um trono móvel. E indo a Hebreus 9:12, esse texto na versão Almeida, revista atualizada, ele não está corretamente traduzido. Ele está melhor traduzido na Almeida, revista corrigida. Eu vou ler como está na Almeida, revista atualizada. Qual que é o livro, professor? Hebreus 9:12, que foi um dos textos que o telespectador citou, né? Afirma assim: não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, ou seja, eterna salvação. Com base nesse texto, muitos dizem: Cristo, quando foi para o céu, entrou diretamente no lugar santíssimo. Mas como? Na verdade, o termo grego que aparece aqui não é o termo grego para santo dos santos. O termo santo dos santos, ou lugar santíssimo, no grego, em Hebreus, é hagion, santo dos santos. A palavra que aparece aqui é tahagia,
ou seja, santuário. É por isso que a Almeida, Revista e Corrigida, afirma que Cristo entrou no santuário por ocasião da sua subida ao céu. Então o propósito de Hebreus 9 não é falar em que compartimento do santuário Cristo foi. De acordo com o original, o propósito de Hebreus 9 é mostrar que Cristo entrou no santuário celestial e que Ele é a nossa garantia de salvação e de perdão. É por isso que Hebreus 4, 14 e 16 afirma que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para acharmos misericórdia em ocasião oportuna.
Então, biblicamente, você não precisa ter medo do juiz investigativo, se Cristo é seu Salvador. Ele não torna o sacrifício de Cristo na cruz incompleto. Pelo contrário, mostra que Cristo não está de férias no céu. Ele está como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote e de lá do santuário celestial, aplicando os méritos da graça dele na nossa vida por meio do Espírito Santo. Então, se alguém disser para você, se você ler em algum livro, que a doutrina do juiz de investigação torna a salvação de Cristo incompleta, por favor, não acredite neste mito, nesta mentira de pessoas que não estão informadas sobre a teologia bíblica como é ensinada pelos adventistas do sétimo dia. Nós queremos apenas apresentar a você o que a Palavra de Deus nos diz. Não é nossa opinião, nem a opinião da Igreja Adventista, nem da TV Novo Tempo, muito menos do Na Mira da Verdade, e sim a Palavra de Deus. E nunca esqueça, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, ela sempre terá a coragem de lhe responder.